Vamos então continuar. Vamos lá, avante, avante, avante. E aí, em relação à conjunção e, você vai colocar vírgula ou não vai colocar vírgula antes de e? Coloca ou não coloca? Como é que faz? Vem aqui comigo. A gramática normativa da língua portuguesa fala, em relação à questão da vírgula, alguns aspectos muito importantes. Muito importantes. E eu vou colocar aqui a você em relação a essas orações coordenadas sindéticas. Primeiro, o que é o e? O e não é uma conjunção como outras conjunções. Não, não é. Ela é um síndeto, mas ela não é. Porque o e, atenção, ele cumpre uma dupla função. Atenção. A vírgula serve para marcar a separação das orações. Sim ou não? E a conjunção, em regra, serve para marcar a ideia. De novo, ó, a vírgula serve para marcar o quê? A separação. Começou uma oração, terminou outra oração, vou separar. Repito. Começou uma oração, terminou, separo. O mas, o porém, o contudo, entretanto, todavia, eles vêm, entendam isso, como marcador. Eles marcam uma ideia, seja aditiva, seja adversativa, seja alternativa, não interessa, eles marcam a ideia. Ok. A conjunção e é diferente. Porque a conjunção e cumpre dupla função. Qual é a dupla função? Além de marcar o fim da oração, que é uma função da vírgula, a conjunção e, além de marcar o fim da oração, que é uma função da vírgula, ela também tem função de marcador ideológico, para indicar o aspecto aditivo. Note como é interessante, né? Ela não faz parte do know-how das outras conjunções, ela é mais do que as outras conjunções porque ela cumpre dupla função. O que significa dizer que em tese, vou repetir que em tese, não se pode colocar vírgula antes do e, porque senão seria uma vírgula ao quadrado, já que o e assume o papel da vírgula. Você percebeu como é que é interessante isso ou não? Por isso não se coloca vírgula antes da conjunção aditiva e. Vou repetir para você conseguir compreender. Vamos lá. A conjunção e, além de ser um elemento separador de estruturas oracionais, ela também tem um outro papel. Qual que é o outro papel? O papel de marcar aspectos ideológicos. Então, se eu digo estudei e passei, vejamos aqui, estudei e passei, este e, além de marcar o fim da oração, dá a ideia adicional, da ideia aditiva. Ok? Então, o que eu faço? Não coloco vírgula. Essa é a regra geral. Não existe vírgula para separar orações coordenadas sindéticas aditivas, né? Não há. Ok. Mas quando é que eu vou colocar vírgula? Nossa, veja só que lindo. Imagine que eu escreva uma frase assim. Preste atenção. João demite. Isso aqui é muito lindo. Repito, preste atenção. Vou mostrar casos em petição inicial com isso aqui. Demite José e Maria vai ao cinema. Veja, ó, João demite José e Maria vai ao cinema. Preste atenção. Preste atenção. Deixe isso aqui agora. E agora eu vou escrever duas outras para você entender. De novo. Estudei e passei. Por favor, preste bem atenção. E outra. Comprei pão, bolo e leite. Note a diferença sensível aqui. Ó. A diferença sensível. Comprei, verbo transitivo direto, pão, objeto direto, bolo, objeto direto e leite, objeto direto. Certo? Ok. Preste atenção. Termos de mesma função sintática que foram separados por vírgula. Esta primeira aqui, vírgula, e esta vírgula aqui, que é o e. Para indicar que é o último termo. Concorda? Então, aqui nós temos termos de mesma função sintática. Não haverá vírgula aqui, porque este e que está aqui está substituindo a vírgula, eu já falei sobre isso. Você está entendendo? Todos estão aqui comigo ou não? Você vai entender isso. Pouca gente entende isso. Atenção. Estudei e passei. Nós temos aqui duas orações. E este e que está aqui, repito, este e que está aqui,
ele separa as duas orações. Ele é uma vírgula. Só que não dá para comparar esta vírgula que está aqui, que eu vou chamar de vírgula 1, com essa vírgula que está aqui, que é vírgula 2. Essa vírgula separa orações, ó. São dois verbos. Ó. Essa vírgula aqui separa termos de mesma função sintática. Embora nenhuma delas receba vírgula anteriormente, porque são vírgulas, a intensidade de uma vírgula em relação à outra é diferente. Por quê? Porque uma separa orações, blocos maiores. Já a outra separa o quê? Termos de mesma função sintática. Agora você vai entender essa vírgula antes do E. Preste atenção, vou mostrar a você, você vai ficar muito feliz. É muito lindo. Se eu disser, de novo, João demite José e Maria fica triste. Atenção. Quem é o sujeito? João. Demite. Verbo transitivo direto. José e Maria. Você percebe que quando eu vou ler, eu penso que José é objeto direto, que Maria seria objeto direto, mas eu percebo que Maria não é objeto direto, depois que eu leio lá à frente e eu volto e percebo. Veja, eu tenho, gente, atenção, atenção, atenção. Quando eu vou ler, eu vou observando item a item, passando o olhar. Então eu vejo João demite José e Maria. Aí eu vejo um verbo à frente, meu olhar imediatamente pensa, opa. Então quer dizer que se eu voltar rápido, mesmo que muito, muito rapidamente, eu percebo que Maria é que virou o sujeito. Sim ou não? De que verbo? Do verbo ficar. Nossa, então eu não sei. Ao ler aqui imediatamente se esse E separa duas orações ou se esse E separa termos de mesma função sintática. Ah, então se eu não sei se o E separa duas orações ou separa dois termos de mesma função sintática, o que eu percebo? Que é necessário colocar uma vírgula para dizer, olha, separa duas orações. A vírgula vem antes do E, por quê? Porque haveria aqui uma confusão se Maria seria sujeito ou se Maria seria um verbo. Percebe como é interessante? Ou, verbo não, se Maria seria sujeito ou objeto direto. Então, a vírgula é colocada quando há essa ambiguidade de você ficar lá em dúvida, não é? Depois se esse E está ligando, depois de uma palavra, se o E está ligando duas orações, está ligando duas palavras. Alguns gramáticos costumam dizer assim, olha, isso acontece quando os sujeitos são diferentes. Não necessariamente. Pode acontecer em outros casos também. Mas olhou lá, viu que há essa ambiguidade sintática, que eu tenho que ir à frente para depois voltar, faltou clareza. Né? Clareza não é assim, para mim está claro. Essa subjetividade ela é terrível, ela é insuportável. Ah, para mim está claro. Não é para mim está claro, tem que estar claro tecnicamente, do ponto de vista gramatical, do ponto de vista linguístico. Tudo bem em relação a isso? É fundamental que nós tenhamos essa percepção. Repito, é fundamental que nós tenhamos essa percepção. Certo? Então, tá bom. Coloca-se vírgula, portanto, antes da conjunção aditiva e quando houver a tendência à ambiguidade. Agora, cuidado com o que eu vou colocar aqui agora. Muito cuidado, muitíssimo cuidado. E a vírgula antes de etc, hein? Coloco vírgula antes de etc ou não coloco vírgula antes de etc? E qual é a relação desse etc? Repito, qual é a relação desse etc com o e? Tudo. Porque etc é et coetera. Etc. Viu? Porque esse OE aqui em latim se lê se. Etc. E coisas. É isso que quer dizer em latim. E coisas. Então vamos imaginar que eu coloque o seguinte. Comprei pão. Opa, deixa eu me apagar aqui. Comprei pão. Bolo. Leite. Etc. Pão, bolo, leite, etc. Você colocaria vírgula aqui? Nossa, isso nos textos jurídicos dá um problema. Muita gente me pergunta isso no dia a dia. Vem aqui. Comprei, verbo transitivo direto. Pão, objeto direto. Bolo, objeto direto. Leite, objeto direto. Todos eles são objetos diretos. Se eu colocar vírgula, preste atenção. Eu estou dizendo que isto aqui é objeto direto. Eu estou dizendo que isto aqui são termos de mesma função sintática. Representariam termos de mesma função sintática.
O dicionário Wise da língua portuguesa e o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, perdão, o dicionário Aurélio da língua portuguesa e o vocabulário ortográfico da língua portuguesa costumam colocar vírgula para separar, etc. Por quê? Porque entende que o etc., e isso faz sentido, é um outro elemento. Faz parte sintaticamente. Mas aí vem alguns lexicólogos e perguntam o seguinte, e eu fico sempre refletindo sobre esses lexicólogos. Se eu disser assim, comprei pão, bolo, leite, etc., isso aqui seria melhor. Por que seria melhor? Porque, repito, comprei, verbo transitivo direto, pão, objeto direto, bolo, objeto direto, leite, objeto direto, e esse et, percebam, ó, et, latim, quer dizer e. E coisas. Ora, se é e, eu não posso colocar vírgula antes de etc., porque senão eu estaria colocando uma vírgula antes do e, que nesse caso seria proibitivo, em termos de prescrição gramatical. Por quê? Porque não haveria lógica, seria um duplo e, um e ao quadrado, já que eu estou colocando vírgula. Bem, também faz muito sentido, eu prefiro inclusive essa interpretação, e isso é colocado assim no dicionário Wise, do grande professor Antônio Wise, Instituto Antônio Wise, que foi o ministro da Cultura, 2 vezes presidente da Academia Brasileira de Letras, um homem extraordinário, um diplomata extraordinário, um homem incrível, não? Um homem incrível, diplomata não por profissão, mas um homem extremamente técnico, sério, do mais alto nível, grande Wise, homens como você fazem falta aqui no mundo, e da mesma forma o grande Aurélio Buarque de Holanda, o grande jurista e linguista Aurélio Buarque de Holanda. Então, nesse caso específico, este E que está aqui, só para que nós possamos ratificar, ele tem este valor, o etc. tem um valor de E. Então, você decide. Se você for mais ligado à etimologia, não coloque vírgula. Se você for mais ligado à sintaxe e à descrição, coloque vírgula. Você decide. Ah, tá vendo? Eu não gosto de português por causa desse detalhe. Pode ou não pode? Gente, por favor, tenhamos maturidade. A sua escolha vai mostrar um pouco de quem você é. A sua escolha vai mostrar como é que você pensa a língua portuguesa. Como é que você pensa a língua portuguesa? Você é daqueles que despreza a etimologia? Então coloque. Mas se você não é, veja, não coloque. Não é bem assim. Ok? Atenção, 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 atenção. Existe um outro caso muito importante que eu quero mostrar aqui a você, que é o chamado zeugma. Anote aí, por favor. Zeugma, eu disse, vamos aprofundar, vamos aprofundar. O que é o zeugma? Cuidado em relação a isso. O zeugma é uma omissão. Uma omissão. Zeugma vem do grego. Omissão de quê? De uma determinada palavra que já havia sido dita. Repito, o zeugma é uma omissão. Mas omissão de quê? De uma determinada palavra que já houvera sido dita. E essa palavra geralmente é um verbo. Repito, zeugma, anote aí, é omissão de uma determinada palavra que já houvera sido dita. Que já havia, perdão, houvera não. Já havia sido dita, não houvera sido em português. Que já havia sido dita. E essa palavra que já havia sido dita geralmente é um verbo. Mas mais que isso, vamos lá, mais. É uma omissão de uma palavra que já havia sido dita, é um verbo geralmente, e em flexão diferente. Vai falar, meu Deus, como assim? Uma está na terceira pessoa, outra está na primeira pessoa. Uma está no plural, outra está no singular. Eu vou dar exemplo aqui de zeugma para que você possa compreender bem. Preste atenção aqui. Se eu disser assim, eu trabalho com fatos e ela trabalha com boatos. Eu trabalho com fatos e ela trabalha com boatos. São 2 orações. A primeira delas é eu trabalho com fatos e a segunda delas é ela trabalha com boatos. Está corretíssimo. Esse e está ligando 2 orações. Sem nenhum problema, está tudo certo. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas você concorda comigo que eu poderia perfeitamente
E eliminando e deixando essa frase mais concisa, lembrando que concisão, é bom lembrar, perdão, que concisão consiste no ato de eliminar, repito, consiste no ato de eliminar palavras, com a finalidade de dizer a mesma coisa. Atenção. Eu tiro o e e coloco uma vírgula. Eu trabalho com fatos, vírgula. Ela trabalha com boatos. Ficou menor a estrutura. Aqui haverá vírgula. Eu trabalho com fatos, vírgula. Ela trabalha com boatos. Ok, certo. Mas há a possibilidade de diminuir isso aqui? Sim. O que nós podemos fazer? Retirar o verbo, você notou? E dizer o seguinte. Eu trabalho com fatos, vírgula. Ela, aqui que entra a vírgula, preste atenção. A vírgula será sempre colocada no zeugma. Vou repetir. A vírgula será sempre colocada no zeugma verbal. Vou repetir. A vírgula será sempre colocada no zeugma verbal. É um recurso estilístico. E essa vírgula que é colocada no zeugma verbal será assim, ó, ela ficará aqui. Eu trabalho com fatos, ela com boatos. Vou repetir. Eu trabalho com fatos, ela com boatos. Esta vírgula separa duas orações. Esta aqui. E esta aqui, que é a segunda, separa, eu coloco apenas o zeugma dentro da oração. Então note, olha, repito, esta vírgula separa orações e esta que está aqui, dentro da oração. Esta separa duas orações e esta dentro da oração. Então, eu trabalho com fatos, ela trabalha com boatos. Alguma dúvida, senhores? Alguma objeção? É lindo, né? Este ela não está entre vírgulas, ó. Pode observar. Não está entre vírgulas. O direito administrativo ocorre na perspectiva do direito público, vírgula. O constitucional, vírgula, também. Ponto. Olha que lindo. Frase concisa. Só que as duas vírgulas indicam coisas diferentes. Não é lindo? Mas eu pergunto, será que há como melhorar essa estrutura que está aqui? Será que há como melhorar numa outra estrutura que se chama atenção, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. E nós vamos então descobrir o que é esse ponto e vírgula dentro do que nós acabamos de falar. Olha que lindo. Antes eu quero apenas dizer o seguinte. Atenção, não se separa sujeito de predicado por vírgula. Pelo amor de Deus, isso é um crime hediondo. Repito, crime hediondo em língua portuguesa é separar sujeito e predicado por vírgula. Eu peço por obséquio máximo, não separe sujeito e predicado por vírgula. Independentemente de estar em ordem direta ou em ordem indireta. Então, quando eu digo o poeta é um fingidor, não coloco vírgula para separar. Aquela senhora tem um piano, não coloco vírgula para separar sujeito predicado por vírgula. É um fingidor o poeta, tem um piano, aquela senhora, não coloque vírgula. O povo tem uma tendência impressionante de escrever assim, quem ama, não sei se você já percebeu isso, quem ama, aí dá uma vontade de respirar, né? Terrível. Quem ama, vírgula, cuida, Jesus Cristo, Nossa Senhora. Quem é o sujeito de quem cuida? Quem ama. Então muitos dizem assim, mas dois verbos em sequência, parem com isso. Quem ama, cuida, sintaticamente não há vírgula e ponto. E por que sintaticamente não há vírgula e ponto? Por um motivo simples, porque não se separa sujeito e predicado por vírgula. Pipocas, que absurdo, que falta de respeito à última flor do lácio, que falta de respeito à língua portuguesa. É preciso ter mais cuidado, mais responsabilidade. É um absurdo total. Da mesma forma, não se coloca para separar o objeto direto. Tá? Então, nem deixou herança, deixou objeto do verbo, herança é objeto do verbo deixar.
nem herança deixou. Está antes, não interessa. Não é? Ok? Só vai haver vírgula em um caso aqui. Ó. Eu preciso de você para você entender. Aliás, vamos separar isso aqui. Que coisa mal feita, né? Esse detalhe, separa-se vírgula com tudo. Gente, isso aqui foi de propósito. Ó. Só para você entender. Isso aqui foi de propósito. Você certamente criticou isso aqui, não criticou? Não é contudo separa-se. Separa-se, vírgula, contudo, vírgula. Esta conjunção deslocada, o nome disso é metalinguagem. Eu cometo um erro para você verificar como é que você comete esse erro. Aula passada. Então veja, separa-se, vírgula, contudo, vírgula, por vírgula, o objeto direto pleonástico. O pleonasmo é repetição. Já vamos ao ponto e vírgula, só um momentinho. É superabundância ideológica, uma repetição ideológica desnecessária. Então, quando eu digo, os meus filhos, vírgula, eu os amei, se você parar para refletir, esse eu é o sujeito, amei vai ser o verbo, eu amei os meus filhos, ó, o objeto direto é os meus filhos, observe aqui. O que vai ser o os? O os são os meus filhos. Aqui nós temos um objeto direto, e esse objeto direto vai ser separado quando houver o objeto direto pleonástico. O que é o objeto direto pleonástico? É aquele que vem para repetir o objeto direto. Os meus filhos, vírgula, eu os amei. Professor, por que jurista fala tanto isso? Fala demais. Demais. A mim, vírgula, parece-me que. É muito comum. A mim, parece-me. Muitos falam a mim, me parece, né? E isso é pleonasmo estilístico. Antes que você pergunte, é pleonasmo estilístico. Tem que indicar estilo para fazer isso. Ah, mas eu não gosto, então não use. Simples assim. Ah, mas eu acho errado. Não é você que tem que achar. Quem tem que achar são os gramáticos. Compreendeu? É importante dizer isso a você. Desculpe eu sendo um pouco duro, mas tem que dizer isso a você. Isso é possível dentro do ponto de vista da descrição linguística. Machado usava, Rui Barbosa usava. É só porque eles usavam? Seja mais humilde, por favor. Ah, mas a língua mudou, a língua agora é outra. Tá, então qual é a especialidade? Quem você indicaria? Você? Então tem que estudar quem essas pessoas que você indica para que as pessoas possam dizer a nós, já que são referência. Eu estou sendo duro, mas é importante sê-lo. Tome cuidado. Temos que ser humildes. Bem, agora vamos ao ponto e vírgula. O que seria esse ponto e vírgula? Você pega um liquidificador, bate um ponto e bate uma vírgula, o que sai? Um ponto e vírgula. Agora o ponto e vírgula perdeu o hífen, né? De acordo com a nova ortografia. Antigamente havia hífen em ponto e vírgula. Não gostei muito, né, disso não. Então veja, o ponto e vírgula é indicado para estabelecer um grau de coesão que fica entre o ponto e a vírgula. E aí eu já digo a você o caso. Olha aqui, ó. Eu trabalho, preste atenção, com fatos, vírgula, ela, vírgula, com boatos. Olha aqui para você perceber. Quando eu digo eu trabalho com fatos, vírgula, ela, vírgula, com boatos, repito, eu trabalho com fatos, vírgula, ela, vírgula, com boatos, o que nós observamos aqui é que esta estrutura está claramente separada por vírgula para a oração coordenada assindética. E esta vírgula é o zeugma. Mas olha o que eu disse. Eu disse claramente, né? Claramente para mim, claramente para você que sabe gramática. Você sabe gramática. Eu mais ou menos, você sabe. Mas, por um primeiro olhar, você concorda que o objetivo da língua, além do processo de comunicação, é poder, é organização? E se o objetivo da língua é poder e se o objetivo da língua é organização, note que lindo. Esta vírgula é maior que esta. Esta vírgula é uma vírgula grande que separa termos de mesma função, que separa orações coordenadas. Então veja, olha, esta primeira vírgula é uma vírgula que separa, repito, orações coordenadas. Essa vírgula é interna, ela é menor, ela é apenas o zeugma. Esta vírgula é a grande, repito, é a vírgula que vai separar as orações coordenadas. Repito, esta é a menor, é a vírgula que está interna. Então, por que não colocar um ponto e vírgula? Então, o que é o ponto e vírgula? É um sinal que vai indicar, atenção gente, interdependência. Interdependência.
Não é dependência nem independência, é interdependência. Significa dizer que o ponto e vírgula só pode ser colocado em orações, atenção, coordenadas. Ela só separa orações coordenadas que podem ter vírgula interna. Eu até dou um exemplo, eu gosto muito de ler jornais em outras línguas. Há um jornal chamado Clarim, na Argentina, que ele, quando vai escalar o time, ele escala assim, X, vírgula, X1, X2, X3, X4, ponto e vírgula, X5, olha que lindo, X6, X7, X8, ponto e vírgula, X9, X10, X11. É assim que o Clarim escala o jogo. Isso aqui é maravilhoso. Quando você percebe que esses jogadores estão aqui, ó, são jogadores, Boca Juniors contra River Plate, por exemplo. Quando ele coloca vírgula para separar estes quatro, ponto e vírgula para separar estes quatro, destes aqui, quatro, e mais ponto e vírgula para separar dos três, este ponto e vírgula está me dando a escalação do jogo, não sei se você percebe. Há uma interdependência entre as estruturas. Interdependência, quer dizer, e estes aqui estão mais ligados entre si, estes aqui estão mais ligados entre si, estes estão mais ligados entre si. Defesa, meio e ataque. Olha que lindo. Aí se sabe usar ponto e vírgula. Essa é a lógica, a indicação de interdependência. Há coisas que são internas que estão mais ligadas entre si. E há coisas que estão sob ponto e vírgula, elas têm uma relação, não são completamente diferentes, mas não estão muito ligadas entre si. Essa é a lógica que estabelece o ponto e vírgula. Você percebeu? Entender ponto e vírgula é entender que ele é importantíssimo para a clareza, ele é importantíssimo para a ideia. Repito, para a ideia, a clareza é fundamental em relação ao ponto e vírgula. Por isso que o ponto e vírgula é utilizado em casos como esse aqui. Ó. Não gostava de trabalhar. Ponto e vírgula. Queria, vírgula. No entanto, muito dinheiro no bolso. Por quê? Repito, se coloca ponto e vírgula aqui. Porque o no entanto está deslocado lá dentro. Esse ponto e vírgula, a vírgula aqui sozinha não conseguiria mostrar, porque poder-se imaginar que esse queria que está entre vírgulas. Olha, que interessante se eu colocasse só vírgula. Porque aqui, vírgula para separar a oração. Aqui, vírgula para estrutura conjuntiva deslocada. Então eu coloco ponto e vírgula para dizer, olha, eu sirvo para separar a oração. Mais uma vez, o ponto e vírgula para indicar clareza. Olha que lindo. Então não gostava de trabalhar, ponto e vírgula. Queria, vírgula. No entanto, vírgula. Muito dinheiro no bolso. O ponto e vírgula mostra esse equilíbrio. Ó. Os pobres dão pelo pão o trabalho, ponto e vírgula. Os ricos dão pelo pão a fazenda, ponto e vírgula. Os espíritos generosos dão pelo pão, ponto e vírgula. Veja que o ponto e vírgula vai mostrando que essas estruturas, elas não têm dependência entre si, mas têm interdependência. Poderia ser a vírgula, professor? Poderia, mas não indicaria a organização dessa interdependência. Poderia ser o ponto? Poderia, mas aí indica que um não tem relação com o outro. Ah, mas em linguagem poética? Em linguagem poética o ponto tem um outro valor. É lindo isso, gente. Isso é lindo. E isso é muito comum, inclusive, nos dispositivos legais. Por exemplo, o ponto e vírgula é utilizado para separar itens de uma estrutura que é interdependente, só que elas não estão na horizontal, elas estão na vertical mesmo, né? E o ponto indica o final. Então, o que uma boa dissertação apresenta? Coesão, ponto e vírgula. Coerência, ponto e vírgula. Progressão lógica, ponto e vírgula. Riqueza lexical, ponto e vírgula. Concisão, ponto e vírgula. Objetividade, ponto e vírgula. E aprofundamento, ponto. O que deixa claro é que, se eu coloco ponto aqui, eu estou dizendo que coesão e coerência não têm nenhuma relação. Não é verdade. Coesão e coerência têm uma relação de dependência de uma mãe só. Olha só, elas entre si não têm relação mesmo não. Tanto é que não são separadas por vírgula. Mas por que são separadas por ponto e vírgula? Porque elas têm a mesma mãe. Então elas têm uma interdependência e não dependência. E é para isso que serve o ponto e vírgula, por isso que o ponto e vírgula é colocado ao final de cada um dos incisos. Por exemplo, nos artigos nós vamos ver isso. Não é lindo, gente? Não é extraordinário? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer exercícios nas petições, no próximo bloco, sobre vírgula, ponto e vírgula e ponto, depois falarmos
um pouquinho sobre travessão, parênteses, aspas e falar sobre paralelismo sintático, ok? Já voltaremos. Um grande abraço. Avante.